Olá, olá, irmãos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Sempre Fiéis. Eu tô na dúvida se eu mantenho o nome do canal esse ou se eu coloco outro nome. Então, se de repente daqui para frente, em algum momento, o nome do canal mudar, não se estranhem, não fiquem desconfortáveis, porque é uma coisa que eu estou avaliando, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Eu sou a Franciel, eu sou membro da igreja há 20 anos, eu sou psicanalista, eu tenho um trabalho muito voltado para a saúde mental na minha profissão e também tenho bastante experiência em servir na igreja, ensinando várias organizações, já passei por elas. Esse aqui é o capítulo 2 do livro do Milagre do Perdão. Então, se você não assistiu o capítulo 1, volte aqui no vídeo. Tem aqui a playlist no canal com os vídeos que a gente já começou. O formato do canal, por enquanto, é esse. A gente está fazendo uma leitura do livro, e aí eu vou comentando algumas coisas. Vocês também estão convidados, e seus comentários serão muito bem-vindos aqui na caixinha, aqui embaixo do vídeo. Então, fiquem à vontade para comentar, para colocar suas impressões, seus testemunhos. Enfim, contribuam também com o canal com os seus comentários. Tá bom? Vamos aqui, então, irmãos, ler o capítulo 2 deste livro incrivelmente maravilhoso, que eu tenho um amor profundo por ele, porque é realmente transformador se nós deixarmos ele entrar na nossa mente, né? No nosso coração, e se a gente fizer tornar esse ensinamento compartilhado aqui pelo presidente Kimball algo transformador na nossa vida, né? Então, o título do capítulo 2 é Nada imundo pode entrar no reino de Deus. E a citação que tem aqui é de Moisés 6:57, que diz: Todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Como declaramos no capítulo 1, a estrada da vida está totalmente demarcada segundo o propósito divino. O mapa do Evangelho de Jesus Cristo está à disposição dos viajantes. O destino, que é a vida eterna, está claramente estabelecido. Nesse destino, o Pai Celestial aguarda ansiosamente para cumprimentar seus filhos que retornarem. Porém, para sua tristeza, muitos não voltarão. Então, vejam, não tem segredo, né? É uma coisa que é amplamente ensinada e divulgada e está posta para todo mundo que tenha interesse em saber. Então, não tem nada de segredo aqui nessa igreja, né? O que tem são coisas sagradas, que nós não comentamos fora do templo, por exemplo. Então, significa que no templo nem todo mundo pode ir? Não, todo mundo pode ir. A pessoa quer ou não quer ir? Ela se qualifica ou não se qualifica para ir? Então, todo mundo pode ir ao templo. Inclusive, é incentivado a ir, é recomendado a ir, é ensinado para isso. No entanto, as pessoas escolhem seguir um caminho que não está de acordo com o caminho que leva ao templo. Então, não é segredo, é sagrado. Tem diferença. Então, o mapa está posto para todo mundo. Basta que o viajante queira olhar o mapa, né? Não seguir sozinho da sua cabeça, se for igual eu, que não tenho senso nenhum de direção, tá lascado. Continuando aqui. O motivo é francamente declarado por Nefe. Nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. Isso está em 1 Nefe 15:34. E, novamente, nada que é impuro pode habitar com Deus. Está em 1 Nefe 10:21. Para os profetas, o termo imundo, nesse contexto, significa o mesmo que significa para Deus. Para o homem, por exemplo, talvez a palavra apresente um significado relativo. Uma manchinha de sujeira não deixa imundo uma camisa ou vestido branco. Mas para Deus, que é perfeição, limpeza quer dizer limpeza moral e pessoal. Menos do que isso é, em maior ou menor grau, imundície e, portanto, não pode habitar com ele. Então, vejam que é uma coisa mais ampliada, né? A gente não pode ficar relevando as pequenas sujeirinhas porque elas deixam a roupa branca suja, né? Vamos lá. Não fosse pelas maravilhosas bênçãos do arrependimento e do perdão, o homem estaria numa situação desesperadora, pois ninguém, exceto o Mestre, viveu imaculado nessa terra. Naturalmente, temos inúmeros graus de pecado, sem dúvida alguma. O pior de todos é ser escravo de Satanás. Como Jesus disse, o teu corpo é tenebroso, que é uma citação a Mateus 6:23. O Salvador também expressou a impossibilidade de se servir a Deus e de se estar próximo dele sob essas circunstâncias. Abre aspas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Estar em cima do muro também significa não escolher a Deus, né? Você está na dúvida, então você não está escolhendo o Pai Celestial.
Fiquemos atentos a isso, porque muitas vezes a gente fica em cima do muro porque a gente não quer muito se desagradar com outra pessoa, né? Não quer muito causar desconforto na outra pessoa. E a gente acaba, então, pode ser, né? E aí o pode ser não é escolher, né? O nosso coração está com aquele a quem servimos. O pecado, portanto, é o serviço a Satanás. É um truísmo dizer que os homens pertencem a quem gostam de obedecer. A gente vai pertencer ao que a gente faz, né? Exatamente. Muitas escrituras confirmam essa declaração. Jesus salientou essa verdade quando disse aos judeus: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso está em João 8,34. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, abre aspas, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Fecha aspas. Isso está em Romanos 6, do 13 ao 14 e 16. Pedro também dá ênfase a essa escravidão, e ele diz em 2 Pedro 2, de 18 a 19, abre aspas, porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engorda com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Fecha aspas. Podemos observar que o termo concupiscência não é necessariamente limitado em sua conotação como desejo sexual. Ele pode implicar em qualquer apetite ou desejo carnal ou mundano levado ao excesso. Satanás, com todas as suas forças e habilidades, usará outros desejos que venham a satisfazer seus objetivos, assim como os desejos sexuais, no esforço para escravizar os homens, até que aconteça como Moroni afirmou. Abre aspas. Agora, porém, eis que são guiados por Satanás, como a palha pelo vento ou como um barco que, sem velas nem âncoras, ou nada que possa dirigi-lo, se torna joguete nas ondas. E assim são eles, como o barco. Fecha aspas. Mormon 5, 18. E a gente vê isso acontecer, né? Muitas pessoas se deparam com o desejo sexual em si, como uma provação, né? Como uma dificuldade a ser superada. Não porque não pode ter desejo sexual, mas é porque existe uma forma adequada de ter desejo sexual, né? Dentro do casamento, com seu cônjuge, não é cobiçando outras pessoas, enfim, né? Existe essa condição adequada. E aqui ele está dizendo do desejo sexual inadequado, né? Mas existem outras coisas. Uma vaidade excessiva, gula pela comida mesmo, por jogos, por dinheiro, por poder, por influência. E eu vejo que essa questão de dinheiro, poder e influência, ela está muito forte, da mesma forma como é o desejo sexual inadequado. Essas questões, muitas vezes, elas ultrapassam o que a pessoa entende como sendo suficiente, sabe? E aí ela se põe fazendo coisas que não necessariamente são boas para ela, aos olhos do Pai Celestial, para atingir esse nível de poder, esse nível de influência, essa quantidade de dinheiro acumulado, sabe? E não tem nada de errado em a gente ter dinheiro e ter influência e ter poder. A questão é o que é que você faz quando você atinge esses níveis? O que é que você faz para atingir esses níveis? Né? Você usa para o bem ou usa para o mal? Então, veja, não necessariamente uma coisa é ruim por si só. Como a gente faz uso dela é que pode ser ruim. A internet é uma dessas coisas. A internet pode ser incrivelmente maravilhosa para abençoar tanto a sua vida como a vida dos outros. Mas isso acontece? A forma como você usa permite que seja uma bênção ou é uma maldição? Ou é um tropeço? Ou é uma pedra no caminho? É como a gente usa, né? Continuando. A realidade de Satanás. Nestes dias de artificialismo e erros, os homens despersonalizam não apenas Deus, mas também o demônio. Sob esse conceito, Satanás é um mito.
útil para conservar o povo em retidão nos dias em que havia pouco esclarecimento, porém obsoleto em nossa época já bem mais culta. Nada está mais longe da realidade. Satanás é um ser espiritual, muito pessoal e individual, porém sem um corpo mortal. Seus desejos de nos garantir como sua propriedade não são menos ardentes em iniquidade do que são os de nosso Pai em retidão para atrair-nos ao seu reino eterno. Um lampejo das táticas de Satanás, bem como um apavorante, mas preciso esboço de seu caráter, é apresentado por Nefe nessa profecia referente à nossa época. O que eu vou ler agora está em 2 Nefe 28, 20 a 23. Se quiserem acompanhar, podem abrir aí para a gente ler junto. Abre aspas. Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal. De modo que dirão, tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera. Tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno. E diz, eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhes sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno. E a morte, o inferno e o diabo e todos os que assim foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre que atormenta sem fim. Fecha aspas. Desconfiem quando diz que não há nada de errado, né? Ou quando diz que nada é errado, né? Tudo lhe é permitido, você pode tudo, né? Vamos ser sábios nessa parte. Continuando. Sim, o diabo é positivamente uma pessoa. Ele é também esperto e muito bem preparado, com milhares de anos de experiência atrás de si. Tornou-se eficientíssimo e cada vez mais decidido. Os jovens, em geral, quando algo ou alguém procuram controlá-los, sentem e dizem, eu sei e posso cuidar de mim mesmo. Porém, nem mesmo os adultos mais experientes podem estar seguros de que conseguem resistir a Satanás. Os jovens, sem dúvida alguma, precisam ser adequadamente fortalecidos e protegidos a fim de que possam lutar contra os poderes altamente treinados, eficientes e superiores que estão sempre alertas às oportunidades que favorecem a tentação. Demonstra ser inteligente o indivíduo, jovem ou idoso, que aceita conselhos de pessoas mais experientes, que conhecem as ciladas, as paredes em ruínas e as represas fendidas que causam a destruição. Aquelas pessoas que estão nos ensinando o caminho, né? Não tropece aqui, não caia ali, cuidado com aquele montinho que vai te derrubar, né? Aprender com a experiência dos outros, né? Muito bom. Não só a experiência, mas como também com os ensinamentos, né? Por isso os profetas estão aqui, né? Por isso temos tantas conferências, por isso temos tantos ensinamentos, por isso estudamos os livros sagrados todos os anos. A gente precisa saber. Continuando. Novos nomes para velhos pecados. Os pecados podem ser classificados em diversas categorias. Variam desde simples inconveniências e imprudências ao derramamento de sangue inocente e o pecado contra o Espírito Santo. Há os pecados contra nós mesmos, contra nossos entes queridos, contra o próximo, contra a comunidade, contra a igreja, contra a humanidade. Há os pecados conhecidos pelo mundo e há outros tão cuidadosamente escondidos que o pecador é o único ser mortal que tem conhecimento da transgressão. Às vezes, uma nova geração dá nomes novos a pecados antigos. Em geral, designações que removem qualquer implicação de pecado. E ao ler a longa lista de transgressões, assim consideradas pelas Escrituras, não conseguimos identificá-los escondidos em seus nomes modernos. Porém, todos eles são citados nas Escrituras e são praticados em nossos dias. Às vezes, a pessoa, não descobrindo nas Escrituras o nome moderno para determinado pecado ou perversão da qual é culpada, tranquiliza sua consciência, procurando convencer-se de que, afinal de contas, a falta que cometeu não deve ser muito grave, pois não está especificamente proibida. Por exemplo, a palavra intimidades talvez nunca seja encontrada nas Escrituras, mas o que ela representa é frequentemente condenado. Do mesmo modo como outros pecados e perversões talvez não sejam citados nos livros canônicos por seus nomes modernos.
Contudo, um escrutínio cuidadoso das Escrituras revelará que essas coisas foram praticadas pelos romanos, pelos coríntios, pelos éfesos e pelos filhos de Israel e outros povos através dos séculos, para sua própria vergonha e condenação. Ao entrevistar os jovens, e às vezes alguns adultos, descubro que muitos desconhecem o significado dos nomes dos pecados nas Escrituras antigas. Certo jovem disse: eu sei o que é adultério, mas o que quer dizer fornicação? É errado praticá-la? Um preeminente assistente social afirmou que havia muitos jovens já amadurecidos fisicamente e que nunca ouviram dizer, em termos bem claros, que as relações sexuais fora do casamento constituem pecados graves. Portanto, embora seja uma discussão desagradável, esse livro debaterá tais assuntos em capítulos subsequentes. Estejamos preparados, né, irmãos, para ouvir o que precisamos ouvir. E não o que queremos ouvir, não o que gostaríamos de ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. A gente está num tempo que essa reimpressão aqui que eu tenho, essa edição que eu tenho, ela é de 1999. A primeira publicação desse livro, se eu não me engano, se eu não estiver errado aqui, é de 1969. Então, meus queridos, não é novo, né? Não é nada novo. A gente segue só piorando essas questões e tornando a semântica mais importante do que o significado das coisas. Então, vamos aprender sobre isso nesse livro, né? Vamos continuar aqui. A relação do que as Escrituras consideram pecado. Uma vez que o catálogo das Escrituras é tão completo, em especial nos escritos dos antigos apóstolos, vamos relacionar os pecados que elas descrevem. Por exemplo, a profecia de Paulo a Timóteo sobre as condições de nossos dias foi cumprida com triste precisão. E aqui tem uma lista de coisas, né, que aparecem nas Escrituras. Fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. O que a gente leu agora está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 6. E ele continua dizendo: Paulo preveniu os romanos quanto a pecados similares. Seguem mais algumas escrituras. A concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essas escrituras estão em Romanos 1, do 24 ao 27 e do 30 ao 32. E ele segue dizendo: mas alguns tipos de pecados são mencionados nas palavras de Paulo aos Coríntios. Esse está em 1 Coríntios 6, 10. E diz assim: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. João, o revelador, classifica as transgressões que merecerão a segunda morte. E essa escritura está em Apocalipse 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
O pecado sexual é repetidamente condenado nas Escrituras para deixar clara a nossa definição. Vamos compreender que as relações sexuais são denominadas fornicação quando praticadas por pessoas solteiras e adultério quando pessoas casadas as praticam fora de seus convênios matrimoniais. Ambos constituem pecados graves à vista de Deus. Paulo escreveu, abre aspas, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-usei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Fugir da prostituição. Fecha aspas. 1 Coríntios 6, 15, 16 e 18. Em outras epístolas, Paulo relaciona e salienta outros pecados. E aí tem uma lista aqui de escrituras, ó. Se quiserem anotar, peguem papel e caneta. Romanos 1, 24 a 32. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, do 9 e 10. 1 Coríntios 10, 8. Efésios 5, 3 a 7. Gálatas 5, 19 a 21. Colossenses 3, 5 e do 7 a 8. Colossenses 3, 5 e Colossenses 3, do 7 a 8. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Na edição, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, tá? Então, se quiserem dar uma pausa aqui na tela para vocês verem quais são essas escrituras, podem dar uma pausa. Ao lermos as escrituras citadas ou referidas acima, observamos que relacionam virtualmente todas as transgressões modernas, embora às vezes usando nomes antigos. Vamos rever a longa lista. Assassinato, adultério, roubo, blasfêmia, maldade nos senhores, desobediência nos servos, deslealdade, leviandade, aversão contra Deus, desobediência ao marido, falta de afeição natural, soberba, bajulação, luxúria, infidelidade, indiscrição, calúnia, boato, inverdades, greves, agitações, belicosidade, ingratidão, inhospitalidade, falsidade, irreverência, ostentação, arrogância, vaidade, fingimento, imprecação, difamação, corrupção, gatunagem, fraude, expoliação, quebra de convênio, impudicícia, sordidez, ignobilidade, conversas obscenas, obscenidades, insensatez, indolência, impaciência, falta de compreensão, impiedade, idolatria, negação do Espírito Santo, quebra do dia do Senhor, inveja, ciúmes, malícia, má intenção, vingança, crueldade, violência, tumulto, ódio, violações, injúrias, calúnias, provocação, avidez por lucros desonestos, desobediência aos pais, raiva, malevolência, avareza, falso testemunho, maquinações malévolas, sensualidade, heresia, presunção, abominação, desejos insaciáveis, instabilidade, ignorância, teimosia, criticar os dignatários, tornar-se um obstáculo ao progresso próprio e ao do próximo, e em nossa linguagem moderna, masturbação, intimidades, fornicação, adultério, homossexualismo e todas as perversões sexuais, todo o pecado escondido e secreto e todas as práticas profanas e impuras. São essas as transgressões que o Senhor tem condenado por intermédio de seus servos. Que ninguém se permita ponderar suas falhas com a desculpa de que determinado pecado que cometeu não é mencionado nem proibido nas Escrituras. Ainda bem que temos o Salvador, né? Caso contrário, estaríamos todos perdidos, porque com uma lista dessa, temos vários, né? Todo mundo tem vários aqui. Ninguém vai conseguir passar ileso por isso. Então, Senhor, obrigado pelo arrependimento, obrigado pelo plano de salvação, obrigada pela oportunidade de recomeçar, porque ninguém aqui estaria limpo, não. Teria condição de estar limpo em algum momento. Respirem fundo. Porque apesar de esse livro aqui nos chamar ao arrependimento e nos expor muitas coisas que vão ser duras de a gente ouvir, de a gente ler, de a gente perceber, ainda assim, ele é um livro para nos resgatar. Principalmente para nos resgatar. Então,
Não interpretem essas coisas como determinismo, ou como apontar de dedos, ou como algo que não seja capaz de ter alteração. Não existe nenhum pecado que a luz de Cristo não alcance. Não existe escuridão que a luz de Cristo não alcance. Então, que a gente possa ter isso em mente quando a gente se deparar com essas coisas em que a gente vai se colocar no lugar de pecador que somos, né? Então, meu intuito aqui é que a gente possa melhorar com a leitura desse livro, que a gente possa se dar conta do que fazemos, do que queremos e do que precisamos realizar para alcançar e ficar um pouquinho mais perto de Cristo e do Pai Celestial, porque, caso contrário, a gente vai continuar no meio dessa lista gigantesca de coisas aqui, a gente vai estar perdido com toda certeza, né? Vamos continuar a leitura desse capítulo ainda. Diz assim: a pureza é essencial à vida eterna. Toda e qualquer transgressão é praticada contra Deus, pois tende a frustrar o programa e os propósitos do Todo-Poderoso. Reciprocamente, toda transgressão é cometida contra o próprio transgressor, pois limita-lhe o progresso e diminui-lhe o desenvolvimento. Na jornada que empreendemos em direção à vida eterna, a pureza deve ser nossa meta constante, para caminhar e conversar com Deus, para servir com Ele, para seguir seu exemplo e tornar-se um Deus. Temos que alcançar a perfeição. Em sua presença não pode haver malícia, iniquidade ou transgressão. Em numerosas escrituras, ele deixou bem claro que tudo o que é mundano, maligno e iníquo deve ser posto de lado antes de podermos ascender ao monte do Senhor. O salmista perguntou: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso aqui é bem interessante, irmãos. Quando a gente pensa que a nossa vontade, o nosso real desejo do coração não é levado em consideração, recentemente a gente tem aprendido com os profetas modernos que sim, né? O nosso desejo do coração é levado muito em consideração. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, né, e sucumbimos a elas muitas vezes, o Senhor sabe se aquilo foi muito difícil, se foi mais fácil, se foi uma coisa que a gente lutou contra, sabe? E isso conta, isso tem peso, entende? O presidente Nelson falou, né, nas últimas conferências, nos últimos anos, o quanto o Senhor valoriza o esforço, o quanto ele reconhece o nosso esforço como uma coisa muito válida, mesmo que ao final a gente fale, né? E tanto é que ele reconhece o esforço e que ele valoriza isso, que o plano de salvação contempla isso, né? Ele contempla novas tentativas, ele contempla novas chances, ele contempla o perdão, ele contempla a renovação, ele contempla arrependimento, porque é justamente isso. A gente está aqui para aprender e para vencermos quem nós somos, o nosso homem natural. Então, é muito interessante a gente pensar que esse puro de coração ninguém consegue saber. Nem as pessoas vão saber sobre você, o que você tem de fato no seu coração, e nem você vai saber sobre outras pessoas o que elas têm de fato no coração. Mas você sabe e o Senhor sabe. E às vezes a gente tenta se enganar, né? A gente tenta justificar algumas coisas que a gente pensa e fala assim, mas isso não é tão grave assim. E aí vimos aqui, né, que o não tão grave assim pode ser grave com certeza, desde que o nosso coração esteja virado para esse grave, né? Tentando minimizar através da semântica, né, da linguagem, que é uma coisa que pode nos enganar muitas vezes. Então, no fim das contas, a gente tem que cuidar do que está dentro, né? Para o que está dentro transbordar para fora, e isso, de uma forma ou de outra, acaba acontecendo. E se a gente não tem nada bom dentro, não transborda coisa boa para fora, né? Vamos lá, continuando. Escrevendo sobre a visão que teve na cidade celestial, João afirmou: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentiras, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Após enumerar diversos pecados, Paulo disse aos Gálatas: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Gálatas 5:21. Desde o princípio, Deus não tem deixado dúvidas na mente de seu povo de que apenas os limpos e puros herdarão o reino de Deus. O seu reino, né? A Adão, ele deu um mandamento. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar na sua presença. Moisés 6:57. Numerosas escrituras atestam o mesmo princípio, que somente os puros podem habitar com Deus. Por exemplo, Moisés 2:37, Alma 11:37, Tito 1:15 e 16. Não pode ser de outra maneira, pois ter mente carnal é morte e ter a mente espiritual é vida eterna. O próprio Jesus expressou magnificamente esses pensamentos nas bem-aventuranças. Abre aspas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fecha aspas. Mateus 5:8. Pureza de coração significa perfeição. E os perfeitos não apenas verão a Deus, mas também serão amigos dele. Olha que promessa maravilhosa, né, irmãos? Essa proximidade, essa intimidade com o Pai Celestial. A gente pode. Se a gente não pudesse, ele não teria colocado isso como uma possibilidade, né? Então a gente pode, mas não é fácil, a gente precisa se esforçar bastante para isso acontecer, né? E essa pureza de coração aqui é tão importante, porque eu vou me repetir um pouco nisso, tá? Porque de fato a gente pode enganar as pessoas. A gente pode até enganar nós mesmos, mas a gente não vai conseguir enganar o Pai Celestial. Quando a gente faz uma entrevista para o templo, que a gente responde essas perguntas, e eu não sei, eu tenho a impressão de que algumas pessoas respondem achando que elas conseguem enganar o bispo, sabe? E muitas vezes o bispo vai chamar atenção ali e vai dizer, olha, né, vai tentar ensinar, vai tentar, enfim, né, o presidente da estaca. Aqui onde eu moro é um distrito, então nós temos o presidente do ramo e a gente faz entrevista com o presidente da missão, né? Não é com o presidente do distrito que faz a entrevista de dignidade. E aí eu acho que existe uma certa distância, assim, entre o membro e o presidente da missão, porque ele está na missão, ele não conhece os membros muitas vezes individualmente, sabe? Ele fica mais distante, e aí eu percebo que alguns irmãos tendem a achar que ele não vai saber o que eles estão respondendo. E de verdade, talvez não saiba mesmo. Mas a questão é, você está sendo honesto o suficiente? Sabe, você está sendo honesto com você mesmo de responder as perguntas? Porque, no fim das contas, é isso que está no seu coração, né? Você falar a verdade ou não, ou você mentir, ou você enganar, ou você achar que não fazer as coisas corretamente, da forma como elas devem ser, né? Porque o Senhor, ele com certeza valoriza o esforço. Mas ele valoriza o esforço quando a pessoa se esforça para fazer o correto no padrão que ele estabeleceu. Não é assim, por exemplo, o dízimo é 10%. E eu me esforço muito para pagar o dízimo, mas eu só consigo pagar 5%. E eu estou me esforçando bastante, já é bem difícil. Será que é um esforço que o Senhor aceitaria? Né? Será que é uma oferta que ele aceitaria? Ou seria como a oferta de Caim, né, que ele não aceitou? Né? Então a gente tem que pensar que é o esforço para fazer o correto. Não é só o esforço porque é o que eu acho que é o meu máximo, entendem? Tem essa nuance aí que a gente tem que tomar cuidado. De novo, assim, né, pegando aqui esse exemplo dessa parte do livro, desse capítulo, que é a gente não ficar mascarando aquilo que está errado com palavras diferentes, com interpretações mais amenas, sabe? Tem coisa que não dá para a gente fazer isso. Aliás, coisas do evangelho não dá para a gente fazer isso, né? Sim, sim, é não, não. Né? Estar em cima do muro nos coloca no lado do opositor e não no lado do Pai Celestial. Me contem o que vocês estão achando. Vamos continuar. O conceito de que o pecado afasta o homem de Deus e se não houver arrependimento, o conservará para sempre longe dele, não se restringe apenas aos profetas antigos. O profeta moderno Joseph Smith igualmente viu o pecado como um grande obstáculo à salvação e à divindade. Ele afirmou certa ocasião, abre aspas, se desejais ir aonde Deus está,
Deveis ser semelhantes a Deus ou possuir os princípios que Deus possui. Pois se não estamos nos aproximando de Deus em princípio, estamos distanciando-nos dele e achegando-nos ao diabo. Sim, encontro-me no meio de toda classe de pessoas. Examinai vosso coração, para ver se sois semelhantes a Deus. Examinei o meu e vejo que tenho necessidade de arrepender-me de todos os meus pecados. Há entre nós ladrões, adúlteros, mentirosos e hipócritas. Se Deus falasse desde os céus, ordenaria que não roubasseis, não cometesseis adultério, nem cobiçasseis, nem enganasseis, mas que fosseis fiéis em algumas coisas. À medida que nos afastamos de Deus, aproximamo-nos do diabo e perdemos o conhecimento. E sem conhecimento, não podemos ser salvos. E enquanto o mal nos enche o coração e nos dedicamos a estudar o que é mal, não haverá lugar em nosso coração para o bem, nem para estudar o que é bom. Fecha aspas. Vejam, né? Mesmo o profeta Joseph se reconhecia que tinha que arrepender de seus pecados, reconhecia essa diferença entre falar e agir, né? Então, é algo que a gente precisa mesmo prestar atenção. Continuando. A disciplina é imprescindível. Quando eu era ainda rapaz, tive a oportunidade de cuidar de um touro Jersey que se tornou indócil e chegou a atacar-me diversas vezes. Tudo que eu precisava fazer para que ele parasse era puxar a correia presa em um anel em seu nariz e o animal transformava-se, ficando dócil e tratável. À medida que ele foi se tornando mais bravo, amarrei um comprido bambu no anel preso ao seu nariz. Então, tinha-o totalmente sob controle, pois podia fazê-lo ficar parado ou mover-se para frente e para trás. Tinha-o sujeito à minha vontade. Assim também age o pecado, como um anel no nariz. Mantém o pecador sob controle. O pecado é como algemas nos punhos, um anel no nariz ou como argolas que os escravos usavam no pescoço. Porém, prosseguindo com a analogia, o meu touro, se fosse humano, poderia ter se disciplinado. Então, sem anel no nariz, teria controlado as suas próprias ações. O mesmo acontece com o pecado humano. O autocontrole, o autodomínio, pode substituir o jugo do pecado. E o pecador pode mover-se por meio de seu livre-arbítrio em direção a Deus, em vez de caminhar sob o controle do pecado, rumo a Satanás. O termo talvez não seja muito popular nessa época de liberdade em demasia e falta de repressão. Mas o que se precisa mesmo é autodisciplina. Poder-se-ia imaginar os anjos ou os deuses não conseguindo controlar-se a si mesmos no mínimo detalhe que seja? A pergunta é sem dúvida ridícula. Igualmente ridícula é a ideia de que podemos ascender às alturas eternas sem nos disciplinarmos e sermos disciplinados pelas circunstâncias da vida. A pureza e a perfeição que buscamos são inatingíveis sem a sujeição das vilezas e desejos mundanos e o correspondente encorajamento de seus opostos. Por certo, não podemos esperar que as normas nos sejam mais fáceis do que foram para os filhos de Deus, de quem está registrado. Abre aspas. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Fecha aspas. Hebreus 5, 8 e 9. Para todos que lhe obedecem. Para nós, são essas as palavras motoras. E a obediência sempre inclui a autodisciplina. O mesmo acontece com o arrependimento, que é o meio de anular os efeitos de erros anteriores. Os dividendos, tanto da obediência como do arrependimento, compensam plenamente o esforço. Sempre que tem uma abordagem nesse sentido aqui, eu vejo algumas pessoas falar sobre controle, sobre como as religiões querem controlar as pessoas, como as religiões querem obrigar as pessoas a fazer tal coisa. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, né? O que a gente está falando? A gente está falando sobre regras para poder entrar em algum lugar, certo? Onde essas regras são colocadas para que as pessoas tenham o mínimo de condição de estar naquele lugar. Se você não consegue cumprir a regra que te possibilita de entrar naquele lugar, é bem possível que você não vá suportar o lugar. Então, você não vai nem querer estar naquele lugar. Porque se você quiser mesmo estar naquele lugar, você cumpre as regras para entrar. Faz sentido? Então, vejam que não é uma questão de controle. É uma questão de temos aqui alguns lugares disponíveis para você ir para esse lugar, precisa fazer tal coisa. Se você não conseguir fazer isso, você vai para outro lugar,
e vai para outro lugar. E aí, cada lugar tem a sua condição para você conseguir entrar. Aí vai de você querer saber quais são as suas possibilidades, querer saber o que precisa fazer para entrar e querer fazer para entrar. Então, o conhecimento precede a ação. Mas eu conhecer o que eu preciso fazer não necessariamente vai me colocar na condição de agir naquela direção. É um esforço a mais a ação. Então, veja que não é controle. É só você escolhendo o que você quer e o que você não quer para a sua vida. O livre-arbítrio é uma realidade. O que não dá é para você falar assim, não, eu quero fazer o oposto do que é pré-requisito para entrar nesse lugar e eu quero entrar nesse lugar. Você não vai querer ficar nesse lugar. Se você é uma pessoa que gosta de pagode, você não vai conseguir ficar num lugar onde toca um estilo musical oposto disso. E vice-versa. Uma pessoa que gosta de rock and roll não vai conseguir ficar num show de pagode. Então você não vai querer entrar naquele lugar, entende? Ou você é uma pessoa que consegue e quer ficar naquele lugar, ou não é. E você pode fazer sua escolha. Então não é controle. É só esclarecer quais são as possibilidades, o que precisa fazer, como precisa fazer, e aí você escolhe se você quer ou não. Eu entendo dessa forma, não é controle, tá? É uma questão de a gente tá deixando muito claro qual é o caminho e o que precisa fazer para trilhar nesse caminho. Agora, se você vai querer estar nele ou não, é uma escolha sua, individual, né? Eu entendo que tem algumas denominações, tem algumas ações de pessoas específicas, né? Às vezes é um tipo de líder, é um tipo de... Mas é a pessoa. Ela acaba tendo um comportamento muito de domínio entre os outros. E aí é o injusto domínio, né? Inclusive, muito condenado nas escrituras, o injusto domínio. Tanto no ambiente familiar, como no ambiente eclesiástico, ou qualquer outro ambiente que a gente esteja. Se você faz uso do injusto domínio, você está sendo uma pessoa bastante contra o que o Pai Celestial tem ensinado para nós. Então, observe aí se é o seu caso. Vamos para o finalzinho desse capítulo. O arrependimento é o único caminho. O arrependimento constitui-se sempre na chave para uma vida melhor, mais feliz. Todos nós precisamos dele, quer nossos pecados sejam os mais graves ou os mais comuns. Por meio do arrependimento, compreendemos mais claramente os contrastes da afirmação de Paulo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Por meio do arrependimento, podemos ser santificados de todo pecado e desfrutar as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. Moisés 6:50. Outro caminho. E esta é a última frase deste capítulo 2. Porque a gente pode fazer a ginástica mental que a gente quiser, não haverá outro caminho. O caminho é um, e ele é estreito e ele é apertado. Ele é cheio de regras, sim. Você só não é obrigado a estar nele. Você é convidado a estar nele. Você é bem-vindo a estar nele. Mas obrigado, não. E aí, eu estou aqui estendendo esse convite que o Evangelho faz, né? Eu estou também aqui sendo uma porta-voz desse convite. Saibam mais sobre esse caminho, entendam melhor esse caminho, para vocês conseguirem escolher de fato. Quando a gente não tem conhecimento das coisas, e eu não estou dizendo que eu sei tudo, porque a gente nunca sabe tudo, mas eu percebo, pelo menos eu entendo, que eu sei o suficiente para conseguir escolher com clareza o que eu quero e o que eu não quero, ok? Continuo aprendendo, continuo estudando, continuo lendo muito, continuo buscando ter experiências espirituais, porque na minha experiência, como membro da igreja, as coisas que mais me ensinaram foram as experiências espirituais. Claro que a doutrina lida e estudada, né, a teoria, ela ensina muito, ela nos dá uma possibilidade, uma oportunidade de nos desenvolver espiritualmente, mas as experiências espirituais são extremamente transformadoras. Mas eu entendo também que é uma coisa consequência da outra. Eu não consigo ter uma experiência espiritual sem antes ter
orado, sem antes ter jejuado, sem antes ter aprendido, estudado e me colocado em condições de ter essa experiência espiritual. Ela não vem do nada, ela não vem quando eu estou assistindo Netflix no sofá, quando eu estou com meu celular na mão vendo coisas aleatórias na internet, sabe? A experiência espiritual, ela vem quando eu estou servindo a outra pessoa, quando eu estou fazendo coisas que podem ajudar outras pessoas. Seja na minha unidade, seja na minha casa, seja na minha vizinhança, seja no templo, seja no meu trabalho, onde eu estudo, não importa onde. Nós podemos ter experiências espirituais em qualquer lugar, a qualquer momento, se nós estivermos buscando por isso. A busca pela experiência espiritual vai nos levar no caminho estreito e apertado, porque vai me fazer conhecer essa teoria toda e estar agindo de uma forma mais condizente para conseguir estar nesse caminho. Eu não vou estar lá perdida na neblina, né? Eu vou estar agarrada na barra de ferro. Irmãos, contem aqui para mim o que vocês estão achando. É muito, muito forte esse livro, né? Acho que uma palavra que define bem, ele é forte, ele é direto, ele é contundente, mas ao mesmo tempo, o título não é Eu Estou Te Acusando, o título é O Milagre do Perdão. Então, que a gente possa continuar aqui nessa leitura, convido vocês a voltarem no próximo vídeo, prometo que o próximo não vai demorar tanto, porque eu realmente demorei para gravar de novo, porque eu estava com muita tosse, eu fiquei muito rouca, minha garganta ainda está arranhando, mas eu fiquei 2 semanas sem conseguir gravar nada. Quase 3, na verdade. Então, foi algo que saiu do meu controle, né? É algo que a gente não tem como controlar. E aí, eu não queria deixar aqui a minha voz toda fanha e sem ser entendível para vocês, tá? Irmãos, muito obrigada por estarem aqui. Então, encerramos aqui o capítulo 2. Eu quero prestar meu testemunho a vocês de que o Pai Celestial, ele é um Pai justo e ele é um Pai misericordioso. A gente já falou disso um pouco no outro vídeo, né? De que a misericórdia não rouba a justiça, mas acima de tudo ele é um Pai tão amoroso, que ele vai considerar todas as nossas fraquezas, ele vai considerar todas as nossas vontades, no sentido de eu quis, eu me esforcei, eu queria de verdade fazer o correto e eu não consegui. Se for de verdade, ele vai levar em consideração. Então, trabalhem para que o que vocês sentem com relação ao Evangelho seja realmente transformador e virado para esse caminho, né? Direcionado para esse caminho de estar em busca de algo que vai realmente te levar à possibilidade de ter uma vida eterna. Muito obrigada a vocês. Compartilhem esse vídeo aqui com outras pessoas. Convidem as pessoas aqui para entrar no canal. Esse vídeo ainda vai estar com esse nome do Sempre Fiéis, mas ainda talvez, eu já falei no começo do vídeo, vou repetir aqui, né? Se mudar o nome do canal, não se preocupem, porque vocês não vão ser tirados do canal. Eu vou mudar o nome do canal. É só continuar aqui e convidar as pessoas para continuar aqui, para virem para cá também. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, até lá.